Você que está vindo aqui, talvez não está acompanhando, lógico, não está acompanhando o que Deus está fazendo na igreja, mas nós estamos abrindo a porta do sobrenatural. Isso significa que a igreja fez uma caminhada. A igreja não está falando desse assunto por acaso. Nós viemos trabalhando há anos, já 22 anos que nós estamos aqui, e nos últimos meses Deus tem nos levado ao jejum, e a igreja está batendo na porta do sobrenatural. Estou falando de milagres, estou falando de obras maravilhosas de Deus, mas eu estou falando principalmente de transportar a igreja para você na sua vida com Deus, acessar o sobrenatural. Não, o que eu vou pregar essa noite é algo que vai quebrar muitos paradigmas, como a palavra de Deus é suposto fazer. Ela sempre vem para quebrar os nossos paradigmas. Então, talvez você entrou aqui hoje precisando de uma mensagem de cura interior, ou talvez você tenha entrado aqui hoje precisando de uma palavra de consolo, ou talvez você está com algum problema para resolver. Então, quando eu estiver falando sobre oração em línguas, talvez você vai dizer assim: uau, mas eu nem oro em línguas, eu não vou aproveitar muito essa noite. Eu queria que você soubesse que a oração em línguas é apenas uma das ferramentas de acessarmos o sobrenatural. Não, eu vou falar vários princípios essa noite. Hoje é um culto de ensino. Eu vou falar vários princípios em que, se você tiver com o coração aberto para o Senhor, eles vão mudar a sua vida de oração. Porque a sua vida de oração é a sua ferramenta principal para você transformar a sua vida. É pela sua vida de oração que você transforma a sua mente. É pela sua vida de oração que você absorve a palavra de Deus. Eu queria orar com você, porque o assunto que eu estou falando hoje é um assunto alto, espiritualmente falando, é um assunto alto. Então, há algumas necessidades mais básicas, talvez não vão ser mencionadas hoje à noite. Mas eu queria que você orasse por você nesse momento. Eu queria que você, se você puder, por gentileza, estender as mãos assim, em posição de receber uma bênção do Senhor, onde você está. Eu quero orar por você, mas eu também quero orar com você. Eu quero que você abençoe a sua vida. Eu quero que você diga para Deus: eu estou na tua casa, é um lugar de bênção, é um lugar que eu posso ser tocado por ti, é um lugar que eu posso ser modificado essa noite. Alguém disse para Deus: consola o meu coração essa noite. Tira as tristezas, tira as dores, tira as preocupações. Aplica o sangue aqui no meu coração. Alguém pede isso? Pede o sangue de Jesus sobre você. Por favor, uma gota. Fala para ele: uma gota só do teu sangue vai resolver os meus problemas aqui. Eu quero uma gota no meu coração, na minha mente. Todo endurecimento, toda tristeza, toda dor que fecha o coração, vai embora agora. Eu quero liberar a tua mente. Se você quiser botar a mão na sua cabeça, eu abençoo a sua cabeça agora. Eu declaro que venha sobre ela uma unção de revelação essa noite. Eu proclamo que venha agora realmente um libertar dos seus pensamentos. Que venham respostas de Deus para você essa noite, porque Jesus está aqui. Agora eu quero que você ore comigo e diga as seguintes palavras: Senhor, eu renuncio todo sono espiritual, todo embriagamento espiritual. Traz um despertamento no meu espírito, para que ele possa digerir o alimento essa noite, em nome de Jesus. Última coisa que eu queria dizer para você é que Deus ama você profundamente, não importa o estado que você está, que Deus está ouvindo as orações que você está fazendo caladinho no banco aí, só pensando, Ele está ouvindo. Que o Senhor ama você mais do que qualquer ser humano possa amar, que Ele compreende você, que Ele acompanha você do nível que você está. Esse salão tem muitos níveis diferentes, pessoas que estão em níveis muito variados. Queria que você soubesse que o Senhor te encontra no nível que você está. Ele caminha com você essa noite. Diga assim: eu serei abençoado pelo meu Deus essa noite. Aleluia. 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 Eu já estou sendo abençoado pelo meu Deus essa noite. Querido, vou ler para você, com você, 1 Coríntios capítulo 14, o versículo 2, que diz assim: porque o que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Gente, que coisa preciosa. Preciosa.
Falar em línguas não é para os homens, tá? É para falar com quem? Com Deus. E o que mais? Pois ninguém o entende. Por quê? Porque em espírito fala mistérios. Querido, querida, já aqui você vê como essa oração é alta. Ela é mais alta que qualquer oração em português, em inglês, em espanhol. Essa oração é altíssima. Segunda coisa é que você não tem controle dessa oração. Ela é uma oração que está nas mãos do próprio Espírito Santo, porque essa linguagem é dele. Agora, o versículo 4 diz: o que fala em línguas edifica-se a si mesmo, tá? Mas o que profetiza edifica a igreja. Então, o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Querido, querida, eu vou tentar ser simples numa mensagem que é profunda, mas eu vou começar dizendo o seguinte: se alguém aqui não é batizado com o Espírito Santo, ou se você não teve a experiência ainda de falar em línguas, ou se você já falou uma ou duas palavras na sua vida e nunca mais falou, deixa eu te falar, isso é muito simples de resolver. Isso é muito simples. Primeira coisa, em Lucas, no capítulo 11, quando Jesus está ensinando a oração do Pai Nosso, em Lucas, ele termina de ensinar a oração do Pai Nosso, e ele fala assim: se vocês que são maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, se você gostaria de falar em línguas, se você tem o desejo de orar essa oração, saiba que mais do que você, Deus quer que você ore. Deus quer que você ore essa oração. Agora, você não vai deixar de entrar no céu se você não ora em línguas. Também você não é um crente menor que qualquer outro se você não ora em línguas, porque é possível que alguém não vai orar em línguas. Nem todos são obrigados a orar em línguas. Alguém entendeu o que eu acabei de falar? Nem todos são obrigados a orar em línguas, tá bom? Mas se você tem o privilégio, eu queria dizer nessa abertura que muitas pessoas na igreja são batizadas no Espírito Santo. Elas falaram em línguas uma vez na vida, ou talvez a língua veio na mente delas e elas nunca tiveram coragem de falar. A verdade é que muitas pessoas são batizadas com o Espírito Santo, elas apenas não sabem ou não têm certeza. Por quê? Porque elas não desenvolveram o dom de línguas. Por quê? O dom de línguas é um dom assim que ele é um desafio para a gente. Eu me lembro que quando eu era jovem e eu desejava muito falar em línguas, e quando vinha na minha mente, eu sempre pensava que era da carne. Sempre, toda vez. Eu creio que todos vocês também já pensaram que era da carne. Então, o problema do dom de línguas é esse: até você vencer a sua incredulidade, de que é o Espírito Santo que está colocando aquilo na sua mente, e você ter coragem de falar uma língua que você não entende, isso já é uma vitória grande demais sobre você mesmo. É uma vitória muito grande sobre o seu cérebro. Então, querido, se você não falou ainda, olha, eu só quero te ajudar. Eu não quero complicar a sua vida hoje à noite. Eu só quero te ajudar que você pode falar em línguas. Se você quiser uma ajuda nessa área, você pode me contactar. Eu posso te contar a minha experiência, que não foi muito fácil. O que não foi fácil? O que não foi fácil foi vencer a minha carne, vencer a minha incredulidade. Vencer que palavras vinham na minha mente. Uma vez eu falei 2 ou 3 palavras e eu fiquei me martirizando o resto da noite, dizendo: eu falei da carne, eu falei da carne. E era só incredulidade. Era o Espírito de Deus que estava em mim, mas era incredulidade. Eu levei tempo, eu sofri muito. Eu penso que, como eu sofri, vários irmãos da igreja têm sofrido ataques do inimigo para que você não ore em línguas. Por quê? Quando você ora em línguas, você sai da vida natural e você entra na vida sobrenatural. Então, querido, é um privilégio muito grande. Eu só queria que você não se sentisse left out, você não se sentisse deixado fora. Ninguém aqui está deixado fora do plano de Deus. Ninguém aqui está deixado fora do Espírito Santo. Ninguém aqui está deixado fora do projeto da unção de Deus na minha vida. Eu queria que você levantasse sua mãozinha, se você puder, gentileza, e fale: eu tenho o Espírito Santo. Olha, se você recebeu Jesus, você tem o Espírito Santo, ele está aí em você. O fato de você não falar em línguas não tira de você que você não tem o Espírito Santo. Ele já está aí. Uma das coisas que eu vou falar essa noite é que muitas coisas que Deus depositou em nós, elas estão dormentes. Elas não estão ativadas. Por isso que essa mensagem, ela é ativando. Porque eu queria que você lembrasse, você pensasse nessa ideia comigo. Quantas vezes você recebe um cartão de crédito novo, que tem que substituir aquele que está vencendo a validade do cartão, e recebe um cartão novo, só que você tem que fazer uma ligação e ativar o cartão.
não é verdade? Porque se você não ativar... Eu tenho um cartão lá em casa que eu nunca ativei ele. Então, o que é que acontece? O banco fica me mandando mensagem, perguntando, você recebeu o cartão? Eu falei, eu recebi aqui, eu não ativei até agora. E aí o cartão está lá, e eu não quis usar o cartão, e eles mandam mensagem, extraviou, você quer outro cartão? Os crentes estão cheios de cartões poderosos de Deus nas suas carteiras espirituais que nunca foram ativados. Entendeu? Um deles é o dom de línguas, outros é visões, outros são revelações, outros é várias coisas que Deus depositou em você. Ele apenas está inerte, ele apenas está dormente. Por isso que ativar é algo que você tem que usar uma chave para ativar. Meu propósito essa noite do Espírito Santo através de mim é ajudar você a ativar uma vida sobrenatural que você tem. Então eu quero começar falando para você que nós temos duas vidas. Nós temos uma vida natural e nós temos uma vida sobrenatural. E deixa eu explicar isso de forma simples para você. Agora, para explicar, eu quero que você abra na primeira carta de Coríntios também, mas no capítulo 2. Capítulo 2, o versículo 14 e 15. Desses dois versículos, nós encontramos essas duas vidas, a vida natural e a vida sobrenatural. Paulo diz, 1 Coríntios 2, 14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucura. Por exemplo, falar em línguas é uma loucura. Como é que você fala uma coisa que você não entende? Fala para mim, isso não é loucura. Então, é um desafio. A vida sobrenatural é um desafio. Desafio para quem? Para a vida natural. Então é o seguinte, o homem natural, ele não aceita. Eu não te falei que eu não cria, eu não acreditava que aquilo era de Deus. Esse é o homem natural. E o homem natural aqui, irmão, não é o homem descrente, não. É o homem crente que está na igreja, mas que o natural continua nele. Ele continua tendo que comer feijão. O homem espiritual não come feijão, mas o natural precisa comer, senão ele cai. Ele precisa escovar os dentes. Ai dele se ele não fizer isso. Então assim, o homem natural, ele continua aqui, ele está aqui na igreja hoje. Ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele parece loucura. Ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o que é espiritual, discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Queria perguntar aqui, quem nasceu? Essa é uma pergunta estúpida, pode-se dizer, mas quem aqui nasceu um dia? Todo mundo nasceu? Nasceu da mamãe, right? Foi registrado? Chupou chupeta, vocês chuparam chupeta, esqueceu disso? Todo mundo aqui nasceu. Quando nós nascemos, nós ganhamos uma vida natural. Olha, irmão, você não pode se livrar dela. Um dos problemas da vida sobrenatural é que a gente não pode jogar a vida natural fora. Você vai ter que administrar as duas. E todos nós nascemos e nós ganhamos uma vida física. Ela é cheia de limitações e impossibilidades. Quem já tentou ir à lua? Ninguém, right? Porque não dá para ir. Não dá para ir. É só 200 mil milhas, mas não dá para ir. Entende? Você, nessa vida natural, você tem fome, você dorme, você tem que usar ibuprofeno, de vez em quando, você tem que tomar vitaminas. Você precisa ir ao médico, espero que você vá, porque você tem que cuidar do natural. Queria falar aí com os irmãos que não gostam de ir no médico. Vai no médico, irmão, vai no médico. Faz o seu exame aí anual. Olha, o homem natural, ele tem dúvida. É normal. Eu não sei se é para entrar aqui à direita ou se é à esquerda. O homem natural, ele também se engana. Me desculpa, eu não queria falar, não era isso que eu queria dizer. O homem natural, você vai ter que conviver com o natural, porque ele não foi embora. Ele está aí, você precisa cuidar bem dele. O homem natural, ele se cansa, ele tem crise. Ele é de carne e osso. Ele tem frustrações. Tá? A nossa vida natural, ela sempre foi sujeita às leis naturais. Preste atenção, porque se você compreender a minha base, você vai receber a revelação.
O homem natural, ele está sujeito às leis da gravidade. Pula dali de cima para você ver se você vai voar. Não tem como. O homem natural, ele está preso na lei da lógica. 2 mais 2 para você é 4. E não tem como você pensar diferente. Porque a lógica da sua cabeça, ela já está programada. O homem natural, ele está preso à lei do remédio. Quando está doente, quando está com dor, ele tem que tomar um remédio. Tá? O homem natural, ele está preso às medidas da vida natural. Ele está preso a perdas. Perdas é uma coisa normal. Se não fosse, ninguém comprava seguro. Todo mundo tem seguro, porque todo mundo já sabe que em algum momento algo na vida natural pode acontecer. Queridos, por que eu estou falando da vida natural? Porque se você não compreender que a vida natural é o maior bloqueio que você tem para viver sua vida sobrenatural, você não vai saber orar em línguas da forma certa. Então, essa é a vida que nós temos. E deixa eu falar um verso que o grande Elias, o homem que derramou fogo e matou os profetas de Baal, aquele homem, é dito dele em Tiago 5,16, que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Só estava dizendo que ele era um homem normal como nós. Não estava dizendo que ele era dominado pelas paixões. Ele apenas era sujeito. Corria o risco de se apaixonar, corria o risco de fazer a decisão errada. Elias era um homem como nós. Nenhum dos homens da Bíblia abriu mão do homem natural. Nem Enoque, que andou com Deus. Ele andou com Deus 300 anos na terra, ele tinha que tomar banho todo dia. Você acha que Enoque andava com Deus? Enoque, você não tomou banho hoje, não vou andar com você. Quem está entendendo eu falar do homem natural? O Senhor pediu para eu falar uma coisa para você agora. Preste atenção no homem natural, cuide dele, porque tem gente que não dorme direito, não come direito, trabalha demais, não bebe água. Cuide do homem natural. Você precisa cuidar dele. E você precisa entendê-lo. Você precisa até ter misericórdia com você. Porque você é um homem natural. Porém, essa não é a única vida que nós temos. Nós temos uma vida sobrenatural também. Eu queria perguntar se alguém aqui recebeu vida eterna. Ih, ninguém recebeu vida eterna. O povo está tudo perdido. Quem recebeu vida eterna, levanta uma mão. Tem gente que não recebeu. Ih, vou ter que fazer o apelo, vou ter que parar o culto. Vou ter que pregar salvação. Ei, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Você aí que não recebeu a vida eterna, olha para mim. Que deu seu Filho unigênito para aquele que nele crê, não pereça, porque está todo mundo condenado a perecer, mas tenha a vida eterna. Alguém aí quer aceitar Jesus para receber a vida eterna? Então, quem tem vida eterna, I'm sorry, desculpa eu te incomodar, mas eu vou fazer isso. Quem tem vida eterna, fica de pé. Quem tem vida eterna, só quem tem. Quem não tem, fica sentado. Porque nós vamos aí orar por você, para você poder receber a vida eterna. Todo mundo tem a vida eterna. Alguém diz, eu tenho vida eterna em Cristo Jesus. Quem pode dar um glória a Deus? Um minutinho, só pela vida eterna. Desculpa te incomodar, mas você pode sentar. Escute, esse exercício foi só para ajudar você a entender que há uma vida sobrenatural em você. Diga, eu tenho uma vida eterna. E ela é sobrenatural. Agora, por favor, olhe para mim, preste atenção, que a coisa vai complicar aqui. Eu preciso explicar uma coisa difícil. A vida sobrenatural que eu e você temos em Cristo, ela não funciona pelas leis da vida natural. Preste atenção, por favor. Eu não posso começar a falar da oração em línguas. Por quê? Porque a oração em línguas é a linguagem de uma vida sobrenatural. Porém, muitos de nós estão orando uma linguagem que pertence a uma vida sobrenatural, porém, está orando a partir de uma vida natural. Não vai funcionar. Você precisa compreender que essa linguagem não pertence à vida natural. Ninguém ora em línguas para tomar o café. Ninguém ora em línguas para passar no exame da prova. Se bem que deveria, porque ajuda. Mas o que eu quero dizer é que essa não é a linguagem da vida natural. Todo mundo pode entender isso, right?
Diga, a vida eterna que eu tenho em Cristo é sobrenatural. O que quer dizer a palavra sobrenatural? Sobre é em cima, acima, acima do natural. Ela está por cima do natural. Essa revelação me impactou porque a minha oração em línguas mudou. Porque quando eu nasci de novo, eu recebi uma vida sobrenatural que não funciona pelas leis do mundo natural. Os raciocínios da vida sobrenatural são diferentes da vida natural. O raciocínio da vida natural é a lógica, o merecimento, o esforço. Exemplo, quando Jesus pregou a parábola dos trabalhadores, um saiu às 9 da manhã, outro ao meio-dia, outro às 3 da tarde, aí encontrou um desocupado às 5 da tarde, chamou ele para trabalhar. Na hora de pagar, o pessoal que chegou às 9 da manhã falou assim, vamos ver quanto que ele vai pagar para ele, esse cara só trabalhou 1 hora. Chegou lá, ele deu o mesmo salário, e os camaradas ficaram bravos, e disseram, eles trabalhou 1 hora só, nós trabalhamos o dia inteiro. Ele falou, vocês estão aplicando o raciocínio da vida natural na sobrenatural. Não funciona. Alguém entendeu o que eu falei? Quando Jesus disse assim, amai os inimigos, o que ele estava falando? De uma vida sobrenatural. Sabe qual é o nosso problema? Raciocinar a vida sobrenatural pelo raciocínio da natural. A coisa complica quando Deus diz amar o próximo e um monte de outras coisas mais que a Bíblia nos manda fazer, que são raciocínios de uma vida superior. Na vida natural, você quer pagar o preço das coisas, porque tudo custa para você. Então, quando Deus te oferece a salvação de graça, você não entende, mas como assim? Eu não fiz nada, mas o que eu posso fazer para ajudar aí? Pagar um pedacinho? Nem um pedacinho não posso pagar. Eu vou fazer um jejum aqui para pagar a salvação. Aí você complica a situação, porque você quer pagar. Por que você quer pagar? Por causa dos raciocínios da vida natural. Isso complica uma vida sobrenatural. As leis não funcionam, não são as mesmas. Por exemplo, os homens pegam uma espaçonave aqui, viajam 3 dias, com 3 dias de viagem, você pode chegar à Lua, são 200 mil milhas. Tá? Pelo menos na época que foi lançado, na época dos anos 60, eles gastavam 3 dias, agora eles devem gastar menos. Não sei quanto que gasta agora. Mas explica para mim, como é que você está orando aqui na Terra, num planetinha, onde, presta atenção, só na nossa galáxia, tem mais de 1 trilhão de planetas. Eu não estou falando de estrelas, estou falando de planetas, na nossa galáxia. No nosso sistema solar só tem 9 planetas. Mas na nossa galáxia tem mais de 1 trilhão de planetas. E tem pelo menos 200 bilhões de estrelas em nossa galáxia. Essa é uma galáxia no meio de trilhões de galáxias. Explica para mim, como é que você faz uma oração aqui na Terra, nesse planetinha? Você pelo seu espírito, você entra no trono de Deus. Você não sabe onde é o trono de Deus, mas você entra. Você entra no trono dele. E quando você na terra, numa oração, você entra no trono dele, um anjo que está lá na presença dele, vara esse espaço todinho e chega até você com uma resposta. Não tem como você explicar isso em termos naturais, porque essa é a vida sobrenatural. Na vida sobrenatural não há limites, não há quilômetros, não há milhas, não há espaço. O anjo atravessa a parede, o anjo passa por cima dentro da rocha, o anjo aparece em você. Ele está aqui, volta ao Pai, volta aqui de novo. Não aplique as leis naturais quando você tentar se relacionar com a vida sobrenatural. Por isso que a oração em línguas não é uma oração para você entender. Porque ela não é uma oração da vida natural. Ela é uma linguagem da minha vida sobrenatural. Agora, uma das coisas mais importantes que eu quero falar e repetir hoje à noite é que toda vez que você começa a orar em línguas, você sai da vida natural e entra na sobrenatural. É uma forma de entrar no sobrenatural quando você começa a orar em línguas. Só que muita gente está orando em línguas, preso na terra, com a cabeça na terra, sem sair da terra, e não tem essa ideia
de que você acabou de adentrar numa dimensão diferente. E que você agora está num lugar onde não há limites. E que você não é mais uma pessoa natural quando está orando em línguas. Você mesmo se tornou uma pessoa espiritual. E uma pessoa espiritual não está preso às leis naturais. E que os seus problemas não existem na vida sobrenatural, porque todos eles desaparecem lá. Porque nós estamos falando de uma outra dimensão, nós estamos falando de uma vida sobrenatural. Vocês não estão me entendendo ainda. Eu espero que Deus me ajude e ajude vocês, para a gente pegar pelo menos um pouquinho. Alguém diz comigo: eu recebi uma vida eterna. Deixa eu te dar algumas características dela. Ela é totalmente sobrenatural. Não funciona pelas leis. Tá? Quando você opera pela sua vida sobrenatural, você não pode ter mais medo, porque você não pode mais fluir na carne, porque você não está mais sujeito às leis da vida natural. Na vida sobrenatural não tem medo. Não existe medo quando você é sobrenatural. Quando você é sobrenatural, você é igual aos anjos. Você funciona na dimensão deles. O privilégio do ser humano é que, apesar de ser uma criatura natural e ter um corpo físico e ter que dormir, ele também tem a possibilidade de adentrar no mundo sobrenatural e caminhar com os anjos. Nós somos como uma criatura híbrida. Nós temos essa possibilidade de viver no natural e entrar no sobrenatural. E o que você precisa compreender é que, quando a gente está orando em português, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, essas coisas são bem claras para nós sabemos o que estamos falando. Porém, quando você começa a orar em línguas, você passou por uma dimensão que não é mais sua, você não entende mais, você está falando mistérios com Deus, você está falando coisas que Deus está falando, Deus tomou a oração e está falando através de você. A oração em português é você ir para o Rio de Janeiro de carro. A oração em línguas, você vai de avião. That's right. Você vai de avião. Não é só mais alto, mas é mais rápido. Alguém só fala essas duas coisas comigo: mais alto e mais rápido. Pergunta: pelo que eu falei até agora, você acha que vale a pena orar em línguas? Pelo que eu falei até agora, você acha que vale a pena tirar pelo menos metade do tempo da sua oração? Eu tiro mais da metade para orar em línguas, porque a oração em português você controla, a sua carne controla, mas a oração em línguas você voa, você está nas mãos do Espírito Santo. Eu gosto de usar a seguinte ilustração: quando você está dirigindo, você pode ir daqui para Framingham. Todo mundo aqui, eu acho que todo mundo aqui sabe, a gente tem que ir para o sul, mas você pode ir por dentro, você pode ir aqui, sair aqui por Austin, passar por Watertown e você ir saindo ali por dentro. Eu quero te perguntar: quantas vezes você vai ter que parar no meio do caminho, por causa de semáforo, por causa de sinal, por causa de cruzamentos, se você for para Framingham por dentro? E qual a diferença de você pegar 90 e chegar em Framingham? Quando você ora em língua, você está na highway espiritual. Você não tem que ficar parando em lugar nenhum. Você voa, porque você está numa dimensão diferente. O problema é que orar em línguas combate o homem natural em você. Eu gostaria de ter tempo para dar o microfone para algumas pessoas aqui, que poderiam dizer para nós a guerra psicológica que acontece na cabeça quando está orando em línguas. Primeiro que 5 minutos depois a carne já está cansada. Como a carne não entende, a carne aqui é o cérebro natural, cérebro normal, os neurônios. Como não entende, não consegue, aí ele já cansa. Eu queria dar uma dica que eu faço quando o meu cérebro está cansado, porque o meu espírito não está. Quando eu estou orando em línguas, o meu espírito não está cansado, mas a minha cabeça fica: será que a gente não pode falar nem um aleluia aí? Será que a gente não pode pedir nem para abençoar o dia? É assim ou não é?
Quem tem experiência sabe do que eu estou falando. Então o que eu faço? Eu falo uma ou duas palavras em português e volto para a língua. Porque, olha, já te dei um pedacinho, agora deixa eu orar o resto em línguas. Então eu falo, venha o teu reino, venha o teu poder, venha a tua glória. E volto para a oração em línguas. Aí daqui mais uns 10 minutos, ela está cansada de novo, o cérebro está cansado. Por quê? É uma guerra. Para orar em línguas, você tem que vencer a guerra do seu cérebro. O seu cérebro vai dizer, por favor, fala em português. Fala alguma coisa que eu entendo. E ele fica pedindo aquilo. E é uma guerra do seu homem interior. Tá? Ele questiona, ele racionaliza. Por quê? Porque ele está acostumado a operar debaixo das leis naturais. Qual é a lei natural? Eu tenho uma listinha de oração, eu vou orar pelo papai, pela mamãe, pela vovó, e vou orar pelo meu trabalho. Isso aí é tudo no seu controle, é tudo no natural. Você pode orar a sua lista de oração. Eu prefiro orar a lista de Deus, que é mistério para mim, para começar. Eu prefiro orar a lista de Deus. Mas se você está preso na sua listinha, bom, pelo menos eu te parabenizo de você estar orando, porque tem gente que nem a listinha tem. Então, pelo menos a listinha é um começo de você iniciar esse transporte da vida sobrenatural. Eu queria dizer para você que antes da oração em línguas, fala comigo isso, por favor. Antes da oração em línguas, tem a oração em português. Então é porque eu estou falando uma coisa que é muito alta, então de vez em quando eu tenho que dar um passo para trás. Se você está orando em português, parabéns para você. Mais uma vez, se você está orando em português, louvado seja o Senhor na sua vida. Se você está se dando ao trabalho de erguer a sua voz, e a voz que eu falo aqui não é nem tanto a da garganta, é a do coração mesmo, onde você estiver, e você está levando o seu pensamento a Deus em português, louvado seja o Senhor na sua vida. Ninguém começa voando nas nuvens, você começa na pista do aeroporto. Então até você levantar voo, você tem que orar em português. Então parabéns a todos aqui que estão se esforçando para ter uma vida de oração em português. Porém, quem quer um update? Quem quer um upgrade? Quem quer andar na highway espiritual? Quem quer andar de avião ou quer ficar andando de carro a vida inteira? Aí você pede, Senhor, me ajuda a usar essa chave mestra que é a oração em línguas, para que eu possa seguir adiante. Então, eu vou falar algumas coisas agora, mas antes eu quero ler esses 3 versículos aqui com você, e a gentileza de você abrir a Bíblia, vamos começar com Efésios, que está antes de Judas. Quando a gente lê a armadura de Deus em Efésios, você já leu várias vezes sobre a armadura. Eu creio que você já passou nesse versículo, que é o capítulo 6, o verso 18, onde ele se refere à oração em línguas, com a seguinte expressão. Efésios 6,18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Essa expressão, ela é entendida pelos teólogos e pelos estudantes da Bíblia, que você está orando no Espírito, você está orando em línguas. Veja, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Escute, a Bíblia convida você a orar no Espírito. Ela convida você a orar no Espírito. Essa frase, orar no Espírito, ela também está no primeiro texto lá, que é 1 Coríntios 14. A gente pode voltar lá rapidinho aí, umas 10 ou 15 páginas atrás. 1 Coríntios 14. Só que agora eu quero ler o verso 14 e o 15. 1 Coríntios 14, 14. Diz assim: porque se eu orar em língua, o meu espírito ora. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Se eu orar em línguas, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica infrutífero. O meu cérebro reclama.
Ele diz: eu não estou entendendo nada, eu não estou achando que isso é de Deus, isso é da carne, afinal de contas eu não estou sentindo nada, não estou sentindo nada, e o cérebro reclama disso. A carne reclama de não ter emoção. Deixa eu quebrar um paradigma aqui. Você não pode, tem muita gente presa que só pode orar em línguas quando está sentindo um poder tão grande que começou a tremer a perna esquerda, aí começou a tremer a direita, aí começou, agora é hora de orar em línguas. Ei, quem te falou que orar em línguas tem a ver com as emoções da sua alma? Orar no Espírito não tem nada a ver com a alma. Orar no Espírito não tem nada a ver com você sentir um poder, não tem nada a ver com você sentir uma coisa, tem a ver com você acreditar na língua que Deus está colocando na sua cabeça, e você mandar seu cérebro calar a boca, mandar ele parar de reclamar, de questionar, porque ele está sem entendimento, e mandar a sua boca falar aquilo que Deus está colocando na sua mente para você falar. Porque quando eu oro em espírito, o meu entendimento fica infrutífero, e é aqui onde está a guerra. Você quer entender o que você está falando, e você tem que se acostumar a não entender o que está falando, para que o Espírito Santo possa orar. Agora, eu vou jogar um versículo em você, não sei se pode fazer isso, tipo de coisa, jogar um versículo, I'm going to throw you a verse right now. O Espírito Santo jogou aqui no meu coração, que é Romanos 8:26, você não precisa abrir, mas nesse versículo ele está dizendo lá: porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E o Espírito que sabe a vontade do Pai, veja, você não sabe a vontade do Pai, eu não conheço o coração do Pai, eu estou mais preocupado com o pneu do carro que está furado, que eu vou ter que consertar para trabalhar amanhã, do que com a vontade que está no coração do Pai. Fala para mim se não é verdade. Estou mais preocupado com aquela casa que eu terminei de pintar, e a parede ficou, eu estou achando que aquele negócio não ficou bom, vou ter que voltar. Fala se não é verdade. Se você não sabe se a mulher deixou o cheque, aonde que ela deixou o cheque, lá na casa que você limpou, se vai pegar, você está preocupado com isso. Então, a gente não sabe orar como convém, mas o Espírito ajuda em nossa fraqueza. Está falando que a gente é fraco na oração em português, na oração em inglês a gente é fraco. Então eu não quero ficar orando essa oração que está tão distraída. Eu quero que o Espírito possa, eu quero orar em Espírito, mas para eu orar em Espírito, o meu entendimento vai ficar infrutífero. Então não é tão fácil assim vencer o meu cérebro e orar em Espírito. Então no versículo 15 ele diz: então o que eu vou fazer? Olha como Paulo é inteligente. Ele fala: eu orarei no Espírito, mas também orarei com entendimento. Eu cantarei. Olha, Paulo foi avante, não só orava em línguas, mas ele cantava também. Come on, church. Leia comigo o verso 15 na sua Bíblia. O que eu vou fazer? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Lembra que eu falei ainda há pouco, que eu falo 2, 3 palavrinhas em português para ajudar o cérebro? Depois eu volto. Aí Paulo diz: cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. E você vai cantando lá, e na hora que o cérebro reclama muito, você canta: ao único que é digno de receber. Satisfez agora? Então vou voltar para lá. E você vai adorando Jesus com o Espírito e em português. Como eu não tenho muita oportunidade de falar inglês, eu gosto de orar em inglês também. Tem hora que vem o inglês e eu Espírito Santo, vamos em inglês agora. Aí a gente vai, nós dois, eu e o Espírito Santo, em inglês. Só nós dois. Então você vê, orar no entendimento e orar no Espírito. Agora nós vamos para Judas, que é pertinho do Apocalipse. Se você vier de trás, fica fácil para você achar Judas. Apenas o versículo 20, que é um capítulo só. Eu queria que você gravasse esse versículo, se você puder riscar ele na sua Bíblia. Judas 20. Vou esperar um minutinho aí para você achar. Diz assim: mais amados, edificando-vos, presta atenção, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé. Como? Como, amados? Eu
queria perguntar se alguém aqui gostaria de edificar a sua santíssima fé. Gente, que versículo precioso. Amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Querido, a oração em línguas não é para se mostrar na frente da igreja. Porque tem gente nas igrejas lá do Brasil que faz isso, aqui não tem isso. Eu cresci em igreja que o povo orava em língua para mostrar para os outros que eles são espirituais. Mas isso não, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando do lado positivo. Tá? Quando você quer edificar a sua santíssima fé, você tranca no carro, no seu carro, onde você vai orar, e começa a orar em línguas. Acredita na língua que está no seu espírito. Porque a linguagem da sua vida é sobrenatural. Então, eu li esses 3 versículos para dizer algumas coisas para você do que é orar em línguas. Então, orar em línguas significa isso aqui. Orar em línguas. Quando você ora em espírito, você para o sistema do mundo no qual você opera na vida natural. Você sai dele. Você precisa ter essa consciência que quando você começa a orar em línguas, você saiu do natural. Você não está mais operando nas leis da terra, mas nesse momento você está exercitando o seu espírito na sua vida sobrenatural. Uma pausa. Eu preciso que o Espírito Santo me ajude aí devagar. Porque eu tenho uma vida natural, que eu tenho fome, eu tenho sede, eu tenho que dormir. Porém, eu tenho uma vida eterna. Alguém diz, eu tenho uma vida eterna. Quando você ora em línguas, você não está orando pela sua vida natural, você está orando pela vida eterna. É a linguagem da vida eterna. Oração em línguas é a linguagem da vida eterna. Eu tenho uma vida sobrenatural. Essa vida sobrenatural, não existem problemas lá. Não existem impossíveis na vida sobrenatural. Todos os meus problemas estão resolvidos na minha vida sobrenatural. Não existe uma pessoa problemática na vida sobrenatural. Não existe um casamento problemático na vida sobrenatural. Todos os problemas desaparecem, porque eu estou orando numa dimensão onde não há limites. Um dos versos que vai exemplificar a vida sobrenatural é Lucas 1:37, que diz, porque para Deus nada será impossível. E para Deus aqui está se referindo à nossa vida sobrenatural. Alguém diz, eu tenho a vida eterna. Diga, eu tenho uma vida sobrenatural. Escute, você precisa orar em línguas mais, para poder desenvolver mais o lado espiritual da sua vida, o lado sobrenatural da sua vida. Chega de orar tanto os assuntos da vida natural. Chega de ficar tão preso nos assuntos da família, do trabalho, do green card, da família no Brasil, da casa que você está construindo, do pedreiro que faltou. Chega de orar tanto das coisas aqui embaixo. Fala para mim se a gente não usa a arma da oração, que é uma das maiores armas que tem, para ficar preso na terra. Fala para mim. A gente fica usando para os nossos sentimentos, usando para a nossa vida aqui, como se Jesus servisse só para resolver o problema daqui, guardar a gente da imigração, dar um green card para a gente um dia, permitir a gente viajar para o Brasil, se der para passar na França, vai ser bênção maior, e você está se alegrando com esses pensamentos, mas tudo isso é tão baixo, é tão pequeno. Quando Deus me deu uma vida eterna, Ele me deu uma vida eterna, Ele me deu uma vida sobrenatural. Agora deixa eu te falar, por favor, o Espírito Santo está sobre mim nessa noite. Deixa eu te falar, quando você se acostuma a entrar na sua vida sobrenatural, você aprende a carregar o seu corpo para ela, e os problemas que ele não resolve na natural, ele começa a ser resolvido aqui. Quando você aprende a entrar na sua vida sobrenatural, você termina arrastando o seu casamento para dentro dela. Quando você aprende a entrar na vida sobrenatural, você arrasta as pessoas ao seu redor, você arrasta os problemas ao seu redor, para um lugar onde não existem problemas. Eu falo para vocês, o diabo vai fazer o possível e o impossível para você não orar em línguas, para você não entrar na sua dimensão sobrenatural. Você tem a vida eterna, ele já sabe, mas ele não quer deixar você desenvolvê-la. Edificando sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Orar no Espírito, querido, é um privilégio da igreja. A chave mestra que abre o mundo sobrenatural é a oração em línguas. Uma das vantagens da oração em línguas
é que Satanás não vai lá com você. Ele não consegue nem entender o que você está orando. Ele perde você. Presta atenção, presta atenção. Presta atenção. Quando você está orando em português, o diabo está te ouvindo. Preocupado com a mamãe, né? Olha só. Ela está preocupada com a mamãe. Olha lá, orando pelos filhos. Tu está presa nos filhos. Olha lá, só ora pelos filhos. Olha lá, preocupado com o maridão, dizendo que aquele contrato não vai sair. Olha lá, preocupado. E ele está vendo onde você está. Ele te acompanha. Mas na hora que você começa a orar em línguas, ele te perde. Ele falou, e agora? Para onde foi? Cadê? Está orando sobre o quê? Onde que foi? O diabo te perde. Ele perde você. Você escapa da mão dele. Gente, Deus nos deu uma arma que a gente precisa usar. Eu quero ler com você Jó, capítulo 28, versículo 7 e 8. Você vai ver que quando você está orando em língua, você está trilhando esse caminho aqui, ó. Se eu fosse você, eu riscava esse versículo na Bíblia. Se você vier com Bíblia nova para Bethesda, ela vai ficar toda rabiscada. Porque eu te ensino a rabiscar a sua Bíblia. Sabe por quê? Você precisa desses versos para você orar. Jó 28, versículo 7. A ave de rapina não conhece esta vereda. Ó, só para você lembrar aí que a ave de rapina é urubu. A ave de rapina é esses pássaros que comem os corpos dos outros animais. Está se falando dos demônios aqui, tá? É só uma representação deles, tá? A ave de rapina não conhece essa vereda, nem a viram os olhos do falcão. Escuta, não passaram por ela feras altivas, nem o leão feroz passou por ela. Quando você ora em línguas, você está longe da mão do diabo. Você escapou. Você escapou. Ele te perdeu. Aí você está lá meia hora, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, e o diabo está aflito. Quem gostaria de deixar o diabo preocupado? Pelo menos com ansiedadezinha. Quem gostaria de provocar um ataque cardíaco em Satanás? Agora olhe para mim, porque eu lembrei de uma coisa que eu vou compartilhar com você. Nicolas, meu filho, está com 20 anos hoje, ele era pequeno, não sei se ele tinha 8, 10, não sei. Esse aqui estava vendo um desenho, eu passei na sala, eu só passei. Mas no momento que eu passei, a cena do desenho era uma cena onde o bad guy lá, a pessoa má, né? Sempre tem, né? Ele estava falando para o good guy. Sabe o que ele estava falando? Ele estava falando assim: vocês, pessoas boas, né? Vocês good guys, são muito previsíveis. Eu sei o seu próximo move. Eu sei o que você vai fazer next. Eu sempre consigo te pegar, porque vocês são muito previsíveis. Naquele momento, o Espírito Santo falou comigo, naquela sala. Ele falou, é isso o que o diabo diz de vocês. Já conhece suas orações? Pelo tanto que você chora, pelo que você chora, onde você se derrama, onde você se agarra. Ele te conhece onde o seu coração fica preso. Ele sabe o que magoa você, ele sabe o que fere você. Ele entende tudo sobre você. Você é completamente previsível para ele. Só que quando você começa a orar em línguas, ele te perde. Acabou. Não tem mais previsibilidade. E você sabe que uma das maiores vantagens numa guerra é o elemento surpresa. É quando você chega com o inimigo, ataca o inimigo por um lado que ele não estava te esperando. E aí você tem uma vitória que nem você estava esperando. Eu falo para vocês, o Espírito de Deus tem me despertado a orar em línguas. Só que eu estou orando diferente, porque eu estou orando com uma consciência de que essa linguagem é uma linguagem da minha vida sobrenatural. Eu tenho uma vida sobrenatural que ela precisa ser ativada. Ela não é ativada com orações em português, que eu nem entendo direito o que eu oro. Mas quando eu oro em línguas, eu começo a destravar os mistérios da minha vida sobrenatural. Orar no Espírito, você para de operar de acordo com as leis regulares e limitadas da vida natural. E você começa a operar na dimensão sobrenatural. Orar no Espírito, todos os seus problemas acabam ali. Quando eu estava gravando essa mensagem aqui, o Senhor falou uma coisa comigo.
Quando uma pessoa está muito triste, muito ferida, a alma está muito angustiada, você já viu uma pessoa assim, orando em português? Claro, a pessoa está angustiada, aquelas coisas que ela fala. Vamos falar que essa pessoa é você. Quando você está lá no poço, sabe aquele mais fundo que você já desceu? Como é que você ora que você está lá? Misericórdia, eu não quero nem ouvir as palavras, porque é uma oração intolerável. Você briga com Deus, você xinga Deus, você faz igual Jó. Sabe o que Jó falou? Eu amaldiçoo o dia do meu nascimento. Rapaz, você está triste, hein? Jeremias, o cara que foi lá dar notícia para meu pai tem que morrer. Gente, o cara não tinha culpa, só porque ele nasceu, ele foi anunciar ao pai que o menino tinha nascido, ele falou que o dia do meu nascimento se escureça, que ninguém fala dele, porque quando o crente está mal, irmão, o crente sabe descer. Fala para mim se não sabe. Cara, e as coisas que eles falam nessas orações são terríveis. Meu Deus, é umas orações assim: meu Deus, eu estou no fundo do poço, Senhor, eu estou no poço da escuridão, o Senhor me abandonou, meu Deus, a minha alma está aflita. Quando você ouve algumas orações de Davi, ele está nesses lugares, são umas orações deprimentes, terríveis. Aí o Senhor falou para mim assim: quando você ora em espírito, não sai nada disso. Quando você ora em espírito, você cala a boca da alma, fica com a tua tristeza no teu buraquinho aí, porque eu vou orar no espírito agora. Fica com a tua depressãozinha aí, fica com a tua mágoa aí agora. Você não vê uma pessoa ofendida orando em espírito, falando da mágoa, essa mágoa, porque eu não consigo perdoar. Você não vê um negócio desse. Porque quando você ora em espírito, você escapa do domínio da alma, você sai da dimensão da carne, você não consegue sentir raiva, sentir medo, sentir dor, porque agora é o teu espírito orando. Quem quer parar de dar voz para a sua alma? Não tem muita gente disposta a não querer dar voz. Irmão, um dos versículos que eu gosto de dar para os irmãos, eu espero que você pegue esse versículo. É o Salmo 130, verso 2. Que diz assim: fiz calar minha alma. Que tem gente que até hoje não fez calar a bichinha só fala. E fala cada coisa terrível, até na oração. Mas Davi diz: eu fiz calar minha alma. Rapidinho, eu estava numa vigília, que é das poucas que eu vou, porque só a misericórdia. Era uma vigília dos pastores, aqui de Boston. De tanto não ir, eu falei: eu vou nessa, porque misericórdia, nunca vou, eu vou nessa. Para me arrepender de novo, irmão, porque era uma sexta-feira, a gente estava numa igreja aqui perto, não vou nem falar onde era, aqui perto. E uns 3 ou 4 irmãos ajoelhados, vigília de pastores. Tinha uma irmã, que a irmã estava orando assim, e ela estava orando alto. Mas aquela irmã estava numa deprê tão grande, irmãos. Ela estava tão para baixo, que ela falava: Senhor, eu sou miserável, Senhor. Eu sou um verme, Senhor, eu sou. Eu falei: Jesus, onde é que eu vou parar nessa vigília, Senhor? E só tinha a voz dela, os outros, parece que ela calou a voz de todo mundo, ela estava deprimindo todo mundo, ela acabou com aquela vigília. Porque ela não soube calar a alma dela, ela estava dando voz à sua alma. Quando você ora em línguas, você escapa disso. Quando você estiver bem mal, começa a orar em línguas. Para você não dar lugar a essa coisa da sua alma. Quando você ora em línguas, você está orando os segredos de Deus. Quem gostaria de orar segredos de Deus? Segredos de Deus, segredos. Eu quero implorar. Pare de orar seus sentimentos. Pare de orar o que está dentro de você, da carne de você. Quando você entrar na presença de Deus, lembre-se que você está diante da majestade eterna. E a melhor forma é você orar em línguas, porque Ele tira você da sua alma e Ele começa a orar os mistérios dEle em você. Come on, gente, não tem coisa mais preciosa do que isso. Não tem coisa mais sublime do que isso. Não tem coisa mais alta do que isso. Você botar um tampão na boca da sua carne, que ela está querendo desbravar com Deus, ela está querendo desabafar e questionar o Senhor. E você vai orar em línguas. Cala a boca aí, eu vou te calar e você vai orar. Deixa o Espírito orar. E a oração em línguas é uma oração de verdade, porque as mentiras caem por terra. Sabe, as mentiras têm que cair por terra. Os enganos da alma, os temores da alma, você não dá voz para os temores da alma. Infelizmente, a oração em línguas
a vida sobrenatural, que é essa que eu estou pregando hoje à noite, que ela é destravada na oração em línguas, ela é uma vida escondida, até mesmo para as pessoas que a receberam. Eu quero ler com você com carinho esse texto, porque se a vida sobrenatural não fosse escondida, Paulo não tinha pedido para a gente orar para Deus revelar. Agora presta atenção, como é que Deus me dá uma vida eterna? Ela é uma vida sobrenatural e eu não consigo enxergar essa vida. Eu não consigo vê-la, eu não consigo desenvolvê-la, porque eu nem enxergá-la, eu enxergo. Então, em Efésios, Paulo pediu, ele orou pelos Efésios, pela igreja do Novo Testamento, ele pediu para a gente aprender a fazer essa oração, e a oração é a seguinte, Efésios 1,17. Eu oro para que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação, porque se sem isso aqui, você não vai descobrir a vida sobrenatural que você tem. Espírito de sabedoria e de revelação. Verso 18. Sendo iluminados os olhos do vosso entendimento, os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança da vossa vocação, quais as riquezas da glória dos santos. E verso 19, qual a suprema grandeza do seu poder. Todas essas coisas estão escondidas aos olhos dos que a receberam. Eu gostaria de ter mais tempo para poder falar de tudo que nós recebemos de Deus. Eu vou só mencionar, porque eu preguei isso com mais calma em Marlborough domingo à noite. Primeira coisa é que Deus veio morar dentro de nós. Eu queria perguntar para você, você tem certeza que Deus veio morar dentro de você? Tem gente que não está muito certo, não. Quem tem certeza que Deus veio morar dentro de você? Pergunta que eu quero te fazer agora é: o Deus que veio morar dentro de você, Ele veio só uma perna dele, veio só um braço dele, veio só um dedo dele, ou Ele veio inteiro, Ele veio por completo? Não, peraí, vocês não estão falando comigo. Esse Deus que está dentro de você, é só um pedacinho dele? É 2% dele? Ele veio sem cabeça, foi só o corpo? Eu quero ter certeza, qual foi o Deus que veio morar dentro de você? Ah, você está brincando comigo. Você está brincando comigo. Você está falando que o Deus do universo, que criou as galáxias do universo inteiro, vem morar dentro... Ah, você está brincando comigo. Você está falando sério? Então fala mais forte, porque eu não estou acreditando que Deus vem morar dentro de você. Ele vem inteirinho para dentro de você? Completo. Sem faltar nada. E por que você anda tão para baixo? Como é que você pode ter Deus tão grande dentro de você e você tem pensamentos tão pequenos? Sabe qual é o nosso problema? Nós não temos consciência da vida sobrenatural que está dentro de nós. Por que eu te convido, eu te imploro a você orar em línguas? Porque as orações em português que você fez até agora não foi suficiente para te dar essa consciência. Você tem Deus inteiro dentro de você, no entanto você se sente praticamente do mesmo jeito. Sente pequeno, sente inferior, sente cansado, você dá mais atenção aos clamores do seu corpo do que aos poderes que estão no seu espírito. Você dá mais atenção às necessidades da sua alma, a solidão, a carência, do que o poder que está embutido, que está feito o download completo dele no seu espírito. Você não tem consciência do poder que está dentro de você. Lógico, quando eu estou falando você, eu estou aí sentado junto com vocês também. Por isso que Paulo pediu, vocês têm que orar pela revelação do poder que veio para dentro de você. Outra coisa que Deus falou em 2 Pedro 1,4, em 3, é que nós temos a natureza divina. Alguém fala isso comigo? Eu tenho a natureza de Deus. Agora, não brinca comigo não, gente. Você tem certeza disso que vocês estão falando? Você tem certeza? Então cadê? Então cadê a natureza de Deus? Cadê a natureza divina que foi plantada dentro de você? Fala para mim, está aqui, pastor? Só que está dormente.
Então, eu estou te dando a chave para você poder despertar a natureza de Deus que está dentro de você. Porque nós estamos falando de ativar a vida sobrenatural. Porque ela está em forma de semente, ela está dormente dentro da gente. Por que eu insisto tanto na oração? É lógico que eu estou começando sempre com a oração em português. Porque é através da oração que você começa a tap into, você começa a tocar nas coisas que Deus colocou dentro de você. Sabe quando você toca numa coisa de 10 mil volts, que estava parado lá, e você toca assim, você não sabia que tinha tanto poder lá dentro? Esses são alguns lugares do seu espírito, onde Deus quer levar você na sua oração. Você já tentou fazer isso em português, e você não conseguiu. Deus está te dizendo, eu tenho um caminho mais rápido, para levar você lá, naquele poder. Ei! Fala para mim assim, por favor. Eu me sinto tão pequeno. Mas eu não sou uma pessoa tão pequena assim. O Deus do universo mora dentro de mim. Agora eu vou fazer a pergunta que eu fiz no culto em Marlboro, que eu estou na mesma unção que eu estava lá. De que adianta eu ter o Deus do universo dentro de mim e ele está completamente dormente? De que adianta? O que adianta eu ter uma carteira com 100 cartões que eu nunca ativei nenhum deles? O que adianta? Se você não ativar o poder que está dentro, é por isso que a gente implora para você orar, a gente implora para você ler a Bíblia, a gente implora para você jejuar, e agora a gente está implorando pelo Espírito de Deus. Estou igual a Paulo, pelas compaixões de Deus, comece a orar em línguas, comece a acordar o poder que está dentro de você. Meu Deus, como só o Espírito de Deus pode te dar a revelação do que eu estou pregando hoje à noite. Como só o Espírito de Deus pode te dar. Eu quero... Me ajuda a orar para terminar. Porque eu quero falar só isso aqui. Existe a vida regular e a vida revelada. Muita gente na igreja só vive a vida regular. A vida regular é tudo isso que a gente já sabe de teologia, na teoria. E que a gente canta nos hinos, mas que a gente não sente. Que a gente não sabe, que a gente não vive. Porém, existe uma outra vida, que é uma vida revelada. Isso está em 1 Coríntios, no capítulo 2. E todo mundo sabe o texto, quando eu mencionar o versículo 9, que diz assim, porque o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem penetrou nos ouvidos do homem, o quê? As coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas eu queria perguntar se a história termina aí. A história termina no verso 10, que diz assim, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Presta atenção, o que não entrou no coração do homem, o que não passou nos olhos do homem, o que não passou no ouvido do homem, Deus o quê? Deus nos revelou pelo seu Espírito. Sua pergunta de Deus é, você recebeu a revelação? Você tem recebido revelação? Você vive a vida revelada pelo Espírito de Deus? Dos poderes que estão em você. Vamos ler o versículo, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Pois está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram. Gente, Deus está falando de coisa que não passou na nossa antena. Como é que você vai orar? Deixa eu te perguntar aqui, como é que você vai orar em português uma coisa que não passou na tua antena? Explica isso para mim. Pega a sua melhor oração e ela não encaixa nesse versículo. Ah, mas eu tenho desejos profundos por Deus, olha como eu... Ah, é? Mas não passou, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e presta atenção, nem penetraram no coração do homem. São o quê? São as coisas que Deus preparou para os que o amam. Ah, gente, vocês estão dormindo aí no banco? Vocês não estão comigo? Por isso que eu digo que a vida sobrenatural está escondida até para os que a receberam. Ela não está escondida só para o mundo, ela está escondida para a igreja. A igreja não consegue ver o que Deus preparou para nós.
Sabe por quê? Porque ela depende de um exercício de revelação do Espírito Santo. Eu preciso ter um mecanismo de revelação com o Espírito Santo, para que Ele possa revelar essas coisas para mim, e é o que está no verso 10, quando ele diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Vamos adiante. Pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. E o versículo 12 diz: nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Para quê? A fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Você vai ser um crente sem noção, para não falar outra coisa. Você vai ser um crente sem noção das coisas, que as igrejas estão cheias de crentes sem noção. Fala essa palavra, crente sem noção. Não tem noção de nada, irmão, noção de nada. Isso aqui nem sonha, nem passa pela cabeça isso aqui. Aliás, nunca nem leu esse texto. Crente sem noção, irmão, sem noção de nada. Sabe por quê? Ele vive a vida regular, ele não vive a vida revelada. Porque para você ter a vida revelada, começar, vai falar algumas horas em línguas ali. Vai falar algumas horas em línguas ali. Para você ver se o Espírito Santo não começa a mexer no fundo do tacho e trazer algumas coisas lá de baixo aqui para cima. Se ele não começa a criar uma atmosfera no teu espírito por um desejo de revelação, porque ele é o revelador. Se é uma pessoa que quer mostrar as coisas para nós, é o Espírito Santo. Ele quer te mostrar a sua vida sobrenatural. O Espírito Santo não está tão preocupado com o almoço que você vai ter que fazer para o seu marido domingo. Ele não está tão preocupado com a fralda do bebê que você vai ter que trocar daqui a pouco. O Espírito Santo está preocupado em nos revelar as coisas que não passaram no ouvido, que não entraram no coração. Gente, pelo amor de Deus, há uma vida revelada que eu estou atrás dela. Acho que eu estou pregando mais do meu desespero de querer receber essas coisas. E de ter uma igreja aqui que deseja, que tem fome de receber essas coisas. Então, qual é a vida que você vive? A vida revelada ou a vida natural? A vida regular? Irmão, a vida regular é mais fácil porque ela não desafia o cérebro. Você já entende as leis. Deixa eu te dar um exemplo da vida regular. Cheguei no culto. Não vai acontecer nada hoje. Vai ser igual a semana passada. A fulana vai cantar, o pastor vai bravejar no ouvido da gente. Depois, aí eu vou para casa, eu vou almoçar. Acho que hoje à tarde eu vou na casa da fulana. E esse é o culto. Esse é o culto. É sem expectativa. É sem nenhuma visão de que um mundo sobrenatural está aqui. As pessoas não vêm para a igreja com a ideia: eu vou ter um encontro sobrenatural. Eu larguei a minha vida normal em casa. Eu botei uma roupa, mas o velho homem ficou lá. Ele vai comer daqui a pouco, mas agora eu tenho um espírito que está recebendo uma revelação. As pessoas não vêm com essa sede. E aí, como é que o Espírito Santo pode revelar essas coisas? Sabe quando vocês me veem assim? Eu estou tentando terminar. Eu estou lutando para terminar. Vou terminar aqui. Aqui, ó. Vou terminar com Gideão e com Pedro. Porque a linguagem que você fala revela qual das duas vidas você vive. Se você está preso na vida natural ou se você está desenvolvendo sua vida sobrenatural. Deixa eu te dar um exemplo. Toda vez que Deus te visita, Ele fala com você sobre o quê? Como é que foi o café hoje? Você tomou café hoje? Você dormiu bem? Algum anjo chegou para alguém e perguntou assim: foi sua semana? Foi boa? Algum anjo visitou algum homem da Bíblia com essas histórias? Quando Deus vem falar com você, Ele vem falar de quê? Ele vem falar da sua vida sobrenatural, Ele vem falar do propósito sobrenatural, Ele vem falar daquele lado da vida, que Ele te deu uma vida eterna, que Ele ungiu você, que Ele preparou você para fazer algo poderoso na terra. Chega um anjo na casa de Gideão e fala: varão valoroso, Deus é contigo. Ele fala: pera lá, moço, se Deus é comigo. Porque Deus está te falando de um lado onde não há problema, e você só está falando do lado dos seus problemas. Se Deus é comigo, onde é que está isso, onde é que está aquilo, questionando Deus. Porque a linguagem de Gideão é a linguagem da vida natural.
Elias foi um homem espiritual. Mas quando Jezabel correu para ele, ele passou para o lado natural. Mataram os teus profetas? Matou, só ficou eu. Só tem eu. Só tem eu. Eu, Marcel Fenari, só tem eu. Entendeu? A linguagem muda. Quando você está na sua carne, quando você está no lado natural, você jogou fora a sua vida eterna. Você esqueceu que ela existe. Você não quer passar para o lado de lá e resolver o problema. Você quer ficar mastigando o seu problema natural aqui. E Gideão estava desse jeito. E Deus falando de outra coisa. Vai nessa tua força. Ele está falando com quem? Está falando com quem? Eu sou menor da minha casa. Olha a linguagem do irmão. Olha a linguagem do irmão. A minha tribo é a menor. A casa do meu pai é menor. E lá de casa, eu sou o mais menor. Eu sou o mais pequeno. Você está falando com quem? Que coisa incrível essa. Quando Deus nos chama para ter uma linguagem sobrenatural e a gente só fala do leite derramado. Come on. Você precisa orar mais em línguas. Você precisa escolher qual lado da vida você vai falar. Agora, a situação de Pedro é diferente. 3 horas da tarde, ele vai entrando com João na porta do templo. Tem um homem paralítico na porta. O homem surpreende Pedro assim, fala: ô, você aí, moço, dá uma esmolinha aí, pelo amor de Deus. Pedro não demorou muito. Pedro não fez uma oração. Pedro não fez uma reunião. Pedro não conversou com João. Pedro estava do lado sobrenatural da vida dele. Naquele momento não era mais aquele Pedro que negou Jesus, não era mais aquele Pedro duvidoso, não era. Naquele momento Pedro tinha uma visão sobrenatural. Pedro falou: rapaz, o negócio é o seguinte, eu não tenho dinheiro aqui, não tenho prata, não ando com cash, é tudo no cartão, estou sem cash hoje. Mas tem uma coisa, o que eu tenho, isso eu te dou. Sabe o que Pedro tinha? Uma consciência da vida sobrenatural que ele tinha. Agora deixa eu te falar. Se eu e você passasse naquela porta, eu vou orar por você, irmão. Vou orar. Jesus vai te dar uma benção. Porque você não acredita no poder que está em você. Por que você não acredita? Porque você não gasta tempo suficiente com Deus, orando em línguas, para destravar a vida sobrenatural que está em você. Porque quando você passa por um lugar onde tem uma necessidade e você sabe que o milagre só acontece quando chega uma pessoa que sabe da vida sobrenatural. Então, onde você chegar tem que acontecer um milagre. Pedro falou: o homem está pedindo a esmola para mim, é um homem paralítico. Esse homem não precisa de dinheiro, esse homem precisa de pernas novas. E é assim que o mundo sobrenatural pensa. Ele não pensa, ele pensa na solução. E Pedro diz: levanta daí. Levanta em nome de Jesus. Pedro pegou a mão do homem e puxou o homem. Você faz isso quando você sabe que a vida que está em você vai levantar. Você não ia dar a mão para ele e falar: vamos ver se o cara levanta, vamos tentar. Você não ia fazer isso. Você não ia passar vergonha. A palavra de Deus diz no versículo 7 de Atos 3 que ele pegou a mão do homem e puxou o homem. Quer dizer, esse cara não acredita que ele vai levantar, mas eu acredito. Então me dá a mãozinha aqui, levanta daí. Eu te puxo por causa da minha fé, porque eu vivo a vida sobrenatural. Você vai fazer isso com o seu problema? Você vai pedir: dá a mãozinha para o papai aqui, ó. Dá a mãozinha para a mamãe aqui, que eu vou te levantar agora, eu vou te resolver agora, porque eu estou do lado sobrenatural da vida. Eu não vivo do lado natural da minha vida. Porque quando você está do lado natural da minha vida, você sente do lado do problema. Eu falei: é mesmo, viu? Acabou mesmo. Já era. Tem jeito. E ó, é do mal a pior. Do jeito que está aí agora. Eu estou achando que a gente está tudo frito agora, perdido. Entendeu? E esse governo aí acabou para nós. Entendeu? Porque quando você está do lado natural da vida, você tem a linguagem. Você não sabe do poder que está dentro de você. Agora, a coisa interessante é que mesmo quando você não sabe, o poder nunca saiu de dentro de você. Gente, que coisa incrível. O Deus do universo não saiu de dentro de mim quando eu não acredito nele. Isso é incrível, ele continua lá, esperando uma chance de eu passar para o lado de cá, destravar o sobrenatural e dizer: flui através de mim. Ah, gente, vocês não estão ouvindo eu pregar hoje, não. Vocês não estão comigo hoje, não, gente. Hoje eu estou sozinho aqui. Vocês não estão conseguindo vir aonde eu estou. Então eu vou pedir vocês para vir para o altar.
Como eu sempre peço a você, quando você vier para cá, não fale com ninguém. Não toque em ninguém, não converse com ninguém, não cumprimente ninguém. Essa não é hora de cumprimentar ninguém. Essa é uma hora de você vir para cá e você ligar no espiritual. Se você está vindo para esse altar, é porque você é uma pessoa espiritual. É porque você tem uma vida sobrenatural. Você vai levantar suas mãos para Deus nesse altar e começar a dizer: eu sou uma pessoa que tem um Deus dentro de mim. Eu tenho o Deus do universo dentro de mim. Eu não tenho um pedacinho dele, eu tenho ele completo dentro de mim. Agora a oração é: desperta em mim o Deus que está em mim. Ativa o poder que está dentro de mim. Ativa dentro de mim os dons, a fé, a coragem, a visão. Ativa dentro de mim esse lado sobrenatural que eu tenho. Eu recebi a vida eterna. Eu tenho uma vida eterna dentro de mim. Ela precisa ser despertada agora. Ela precisa ser despertada agora.